Carlos Dias, existe uma polêmica em Teresópolis sobre a implantação do sistema de águas em alguns bairros. Tem certas pessoas que se dizem autoras da autorização para colocar água nesses bairros, e eu queria que você nos esclarecesse sobre esse assunto. Olha, Ricardo, é muito importante isso. Isso faz parte de uma das atividades parlamentares, né, que eu desenvolvi naquela época, lá de 99 a 2003. Eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que eu vou exibir no programa. Fala claramente, lá no dia 18 de outubro de 2000, eu recebi uma demanda do então prefeito da cidade, uma série de emendas para a cidade, de Teresópolis, que eu estou falando. E eu aproveitei aquilo que me foi solicitado e produzi uma emenda, uma negociação nas emendas do Estado do Rio de Janeiro, emenda ao orçamento do Rio de Janeiro, e fiz em 31 de outubro de 2000. São duas emendas que correram com prioridade, a 0043 e a 0047, que é exatamente a implantação do abastecimento de água nos bairros da Quinta Lebrão, Vale da Revolta, Coreia e Fonte Santa. Eu já tinha dito alguns programas atrás que na época que eu fui deputado, eu era um deputado de oposição. Então, se eu fui, e como posso me manifestar claramente que fui deputado de oposição, eu jamais poderia gozar de qualquer benefício do governo, a não ser do meu próprio trabalho e da minha condição de pressão. E também preciso falar com clareza da boa vontade e seriedade em alguns aspectos do governo da época, que entende que a execução do orçamento é por conta deles, os planos de trabalho. Só que precisa ser explicado o seguinte: não havia previsão no orçamento enviado pelo governo Garotinho de colocação de água nessas áreas. Então, a minha intervenção como parlamentar e com o pedido do prefeito de então aqui de Teresópolis, eu fiz a emenda, portanto se chama emenda, quer dizer, você inclui no orçamento essas obras e cobra a execução. E esse é o papel do parlamentar. Então, o que eu fiz? Eu fiz a inclusão no orçamento, eu estabeleci junto com a lei orçamentária a prioridade da execução e, ao mesmo tempo, a colocação dos recursos no programa de trabalho, porque não existe obra sem dinheiro prévio colocado. Se eu não faço a emenda e não coloco os recursos adequados no orçamento, o governo não poderia executar. Isso precisa ficar bem claro. Então, eu fiz isso, respondi ao prefeito de então, no dia 8 de novembro de 2000. A resposta incluída no orçamento, a aprovação no regime de prioridade e trabalhei a execução. Isso aqui já vai estar colocado direto nas nossas redes para tirar dúvida de quem quer que seja. A pior coisa que pode acontecer no parlamento ou na atividade pública são pessoas que querem tirar do trabalho dos outros e atribuir a si próprio aquilo que não fizeram. E essa emenda precisa deixar bem claro. Eu, como era, repito, um deputado de oposição, eu não tive um coautor, ninguém me apoiou na minha emenda especial que foi feita com prioridade. Foi a minha luta de plenário, foi a minha discussão para que o relator de então colocasse e ela fosse também aprovada como prioridade. Então, com todo respeito aos demais parlamentares e outros, né, que dizem que se envolveram nessa história, foi uma luta minha. Você que mora
na Fonte Santa, na Coreia, no Vale da Revolta e na Quinta Lebrão, você tem água hoje porque fui eu que fiz a emenda e foi permitido a SEDAI fazer a obra. Cada um fez o que lhe compete. Eu coloquei o dinheiro no orçamento, eu estabeleci a prioridade e a SEDAI, através do governo do Estado, que é um órgão do governo, uma empresa pública do governo do Estado, que executa a obra de saneamento. No caso, a colocação de água nessas áreas. Então é uma coisa que me orgulho muito e lamento que pessoas queiram tirar proveito daquilo que não fizeram. E espero, sinceramente, né, que esse assunto esteja resolvido. E se alguém tem dúvida de que não fui eu queria convidar a se dirigir ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao Tribunal Eleitoral, para me processar, para que eu possa efetivamente provar o que eu estou falando, mas eu tenho absoluta certeza que ninguém vai ter coragem de fazer isso, porque aqueles que dizem que fizeram, na verdade, são eles que eu deveria processar, mas eu não vou perder tempo, porque quando a pessoa perde a moral, na justiça pouco efeito faz qualquer coisa.